Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Bom, crianças, hoje a gente vai começar, tá? O nosso assunto. Na verdade, não o nosso assunto. A gente vai fazer hoje uma revisão, tá? Esse vídeo aqui é muito importante para as futuras avaliações que irão ser feitas, talvez por aqui mesmo, tá? Online. Mas vamos lá. Bom, vamos recapitular tudo que a gente estava estudando, que a gente começou a estudar, né? Depois de tudo que aconteceu, depois desse isolamento social e tudo mais. A gente começou a falar, o primeiro assunto que eu quero que a gente revise é sobre aquele assunto que eu falei, sobre mudanças nos esportes, tá? Vocês lembram? Então, esse assunto, vocês lembram, né? Que a gente falou das transformações do futebol e as transformações também do atletismo e as contribuições das corridas, do atletismo, enfim. Eu vou falar pontos principais, tá? Pontos principais que aí a gente já vai aqui anotando e já vai se preparando para a prova, para avaliação. Então, a gente não pode perder muito tempo, porque foram 2 capítulos e tinham até que bastante coisinhas, bastante assuntos. E quando a gente falou de transformações no futebol, vocês têm que lembrar, é bom vocês irem anotando, tá? E é bom vocês lembrarem sobre o nascimento, né, do futebol. Anotem aí que foi na Inglaterra em 1863, tá? Lembrem disso. Talvez seja cobrado, tá? Então, já vão lembrando disso. E também lembrar sobre ele ser jogo de bola nos pés, né? Lembram também? E que ele é o mais conhecido no mundo, tá? A prática do futebol. Lembrar também sobre o aprimoramento, né? Como foram melhorados, melhorados os sistemas táticos, as habilidades técnicas e o trabalho físico, tá bom? Lembrem disso. Eu vou passando aqui, gente, pra gente não perder muito tempo. Então, a gente falou assim bem básico, né, do futebol. Foi assim bem mesmo assim um pouco sobre o futebol. A gente não falou muito de mudanças. Eu quero que vocês lembrem também sobre o que a gente falou quando a gente comentou sobre algumas transformações em outros esportes, né? Que a gente falou em transformações do handebol, transformações do basquete, transformações do vôlei. Tá bom? Lembrem disso também. São pequenas coisas que são importantes. Muito importantes. Bom, passando para a constituição das corridas no atletismo, tá? Vocês lembram que a gente falou que quando se falava da origem, né? Da origem dessa modalidade, ela está associada à trajetória do ser humano, né? Na busca do domínio do seu corpo, tá? Lembrem disso. E que a gente falou sobre a questão dos movimentos, como andar, correr, saltar e arremessar e lançar estão na base da subsistência de nossa espécie, tá bom? Lembrem disso, porque quando a gente fala sobre esses movimentos básicos, que vocês lembram que eu falei que já envolvia a educação física em si, né? O intuito dela em si. Bom, vamos ver o que mais. Bom, a gente falou sobre a pista, né? A pista de atletismo. Lembram disso? A pista de atletismo, que ela é de um formato oval, com 400 metros, tá, gente? Lembrem disso, com 400 metros de comprimento
que contém 8 raias. Olha, isso é muito importante, muito importante. E cada uma das raias tem 1 metro e 1,22 metros de largura, tá? É o pedaço onde cada corredor passa. Cada corredor tem 1,22 metros de largura para ele passar, para ele correr. Bom, aí depois a gente falou sobre a corrida de curta distância e as corridas de média e longa distância e a marcha atlética. Mas isso aí eu quero que vocês assistam também os outros vídeos falando sobre essas aulas, tá? Falando sobre esses assuntos. Então, quando a gente falou de corridas curta e média distância, a gente falou de quê? De 100 metros, 200 metros e 400 metros rasos, né? Que são as modalidades das corridas de curta distância, tá, gente? As modalidades da corrida de curta distância: 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. Lembrem disso, anotem tudo isso no caderninho de vocês aí. É a revisão, tá? Lembrando, não esqueçam. Aí tem a corrida de revezamento, né? Essa corrida de revezamento é o que? Elas são de 4 por 100 metros e de 4 por 400 metros. Eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês vão escrever isso, tá? As corridas sobre barreiras em 100 metros e 400 metros para mulheres. E em 110 metros e 400 metros para homens. Ó, escrevam assim, se vocês conseguirem ver, tá? E aí, depois a gente falou da corrida média e de longa distância, né? Essa, gente, eu não vou cobrar muito de vocês. Eu vou preferir cobrar mesmo a corrida de curta distância, que é onde tem mais específico, né? As modalidades, elas são mais específicas. Quando se fala aqui nessa de 100 metros, 200 metros e 400 metros rasos, tá? Aí é um tópico. O segundo tópico: revezamentos de 4, aí vocês botam X por 100 metros e de 4x 400 metros, tá? Os metros a gente vai botar só o M, tá, gente? Só o Mzinho. Bom, a corrida sobre barreiras em 100 metros e 400 metros para mulheres e 100 metros e 400 metros para homens. Lembre dessa diferença também, que é muito importante entre homens e mulheres. Bom, eu repeti já 2 vezes a corrida de curta distância. Então, não vão errar, tá? Lembrando lá do início que eu falei das 8 raias, do formato da pista. Lembrem disso, tá? Não esqueçam. Por favor, gente. Então, vamos dar continuidade. E aí a gente encerra o nosso assunto lá, né? De futebol e atletismo. E aí agora a gente vai começar a nossa parte de revisão no universo ginástico, tá? Esse assunto que a gente falou, ele é até bem grande. Lembrando, o que é ginástica, né? Eu quero que vocês deem uma olhadinha, que eu acho que eu pedi para vocês pesquisarem também, tá? E quais os tipos de ginásticas que vocês conhecem, tá? Vamos lá, continuar. Sobre ginástica para todos e ginástica acrobática, né? A gente falou bastante disso, bastante. E vamos lá, né? A ginástica eu quero que vocês lembrem sobre a diferença da ginástica competitiva e a não competitiva, tá? Lembrem disso. Vamos ver o que mais. A ginástica, a gente pode falar mais também sobre... vamos lá, então, a ginástica, né, para todos, a ginástica para todos, gente. Lembrem essa, tá? Ginástica para todos.
ela é, ela é uma modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, F-I-G, tá? Essa é a Federação Internacional de Ginástica. E a ginástica para todos é conhecida lá, né? Na Federação Internacional de Ginástica. Porém, não é uma ginástica competitiva, tá? Lembrem disso, ela não é uma ginástica competitiva. Ela é caracterizada pela ampliação das possibilidades de vivências nos movimentos ginásticos de forma integrada e criativa. Bom, agora eu vou falar das características principais da ginástica para todos. Entre elas estão a valorização cultural dos grupos de indivíduos, a diversidade de materiais e de participantes, regras simples e o estímulo à expressão e criatividade e a interação social e inclusão, tá bom? Lembrem disso, porque pode cair na avaliação, tá, gente? Não existe campeonatos entre as equipes de ginástica para todos, mas um festival mundial chamado vou soletrar, tá, gente? Para vocês anotarem aí. O festival é chamado de GYMNAESTRADA. Gin na Estrada, tá? A gente vai falar assim para ficar mais fácil pra gente, tá? Gin na Estrada é o nome desse festival, tá? Atenção sobre isso. Então, dando continuidade pra gente não ficar muito parado, a gente falou sobre a ginástica solo. Sobre isso, eu vou querer só que vocês lembrem dos nomes dos movimentos que a gente falou, que foram rolamentos para frente, parada de mãos de 3 apoios, equilíbrios aviãozinho, equilíbrio vela, as estrelas e os saltos, tá? Lembrem só desse nome, dos nomes dos movimentos da ginástica solo e lembrem disso para nossa avaliação, tá bom, gente? E aí a gente vem para essa que é mais um pouquinho extensa, né? Mas que vai dar certo. Que é sobre a ginástica acrobática, que ela é uma modalidade esportiva cujas as exigências em relação às regras e execução técnicas são mais rígidas, tá? Lembrem disso também, hein? Lembrem que são mais rígidas as modalidades esportivas cujas quando se fala da ginástica acrobática, elas são bem mais rígidas as regras, tá? Não é igual a ginástica para todos. Lembrem, gente, pode cair na avaliação. Tudo que eu vou falando aqui pode cair lá, então fiquem atentos, anotem, tá? Bom, a ginástica acrobática, né? Ela integra movimentos de dança, lembrem disso, gente, dos movimentos de dança e elementos de ginástica artística e acrobática, exigindo a interação entre os participantes, tá? Uma das regras exige a interação entre os participantes e, além disso, algumas características diferenciam outros tipos de ginástica, tá? Que são realizada individualmente, né? As competições acontecem em pares, trios ou quartetos. Ela não é realizada individual, tá? A acrobática, gente. Isso aqui são características da acrobática. Não utiliza elementos de solo os ginastas, eles executam as chamadas figuras ou pirâmides, tá? E tem 3 tipos de séries, que são o equilíbrio, a dinâmica e a combinada, tá? Lembrem dessas características. E agora foquem bastante nessas essas partes aqui que eu vou falando, que vai ser uma boa parte da avaliação, que são
As competições são disputadas em 5 modalidades oficiais. 5, tá? Ó, as duplas femininas, duplas masculinas, duplas mistas, os trios são somente femininos e quartetos somente masculinos, tá? Lembrando dessas 5, vou repetir. As competições, tá? São disputadas 5 modalidades oficiais: duplas femininas, duplas masculinas, duplas mistas, trios somente femininos e quartetos somente masculinos, tá? Bom, as apresentações chamadas de séries ou rotinas são executadas em um tablado de 12 por 12 metros e os pares ou grupos têm 2 minutos e 30 segundos e 3 minutos para terminar a combinação coreográfica com os elementos acrobáticos individuais e coletivos. Todas as séries são executadas com acompanhamento musical. Nessa parte aqui eu posso estar pedindo para vocês completarem essas partes que eu vou estar falando aqui, eu falei aqui. Então é muito importante também, tá? Bom, continuando, vamos falar agora sobre o último assunto que a gente falou, que foram as funções específicas da ginástica acrobática. Como na última aula foi um vídeo bem focado só nessa parte das funções, quem lembra que são a função base, a função intermediário e a volante ou top, tá? As 3, base, intermediário, volante ou top, mas a gente vai chamar o que de volante, como a gente combinou na última aula. Então, são só essas 3 funções e tem as características de cada um, né? Característica principal do base é servir de sustento para o intermediário e ou pro volante, né? E vocês vão dar uma olhadinha no outro vídeo para vocês focarem bem nisso. E o intermediário, lembrando que ele tem função de base e função de volante, às vezes só base, às vezes só volante, por isso ele é o intermediário. E o volante é aquele que fica lá em cima, lá no topo, que ele tem que ser o menor, tem que ter um bom equilíbrio, tem uma coordenação motora, tem que ter coragem, né? Tem que ser corajoso e tem que ter uma potência muscular bem alta, tá? Esse assunto é mais recente, então vocês vão lembrar direitinho. E, gente, creio que a nossa revisão seja essa, tá? Para que vocês fiquem bem ligados nos assuntos. E é isso. Eu vou agora finalizar essa aula para que na próxima aula talvez a gente já comece com outro assunto, tá? Mas essa revisão aí já tá ok, já dá para vocês irem lembrando, irem estudando as coisas que eu pedi para anotar, às vezes, pesquisas, os vídeos também anteriores, dá para vocês revisarem por lá. E é isso, tá? E até a próxima aula. Beijão!